Bola na Torre. Oferecimento Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis. Magazan. Você quer, você tem. Cerveja Nevada. Perfeita para o calor. Perfeita para você. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Crescer por você. Sindicato dos Urbanitários do Pará. Na luta contra a privatização da Eletrobras e Eletronorte. Sky. A TV que recarrega. Ligue 3241-3003. Oi Livre é no Magazan. Magazan, você quer, você tem. Forte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui com os companheiros Rui Guimarães e Giuseppe Tommaso. Remo e Paysandu vencem e carimbam a primeira posição dos seus grupos e estarão nas semifinais. O Remo contra o Bragantino e o Paysandu contra o Independente. Participe conosco do Bola na Torre. Utilize o nosso WhatsApp, tá aí na tela para você, o WhatsApp do Bola na Torre, 999933736, WhatsApp Bola na Torre, Oi Magazan. O programa está no ar a partir de agora. E vamos começar abrindo a tela para conferirmos os resultados da 10ª e última rodada do Campeonato Paraense em sua fase de classificação. São Francisco 2, São Raimundo 2, o jogo da quarta-feira. E hoje, os outros 4 jogos. Águia 0, Paysandu 2, Remo 2, Paragominas 0, Bragantino 1, Independente 0 e Castanhal 1, Tapajós 1. A classificação final, o Remo em primeiro no grupo A1 com 19 pontos, o Bragantino em segundo com 15 pontos. Os dois vão se enfrentar na fase semifinal. O Águia ficou em terceiro com 13, o Castanhal em quarto com 11 e o São Francisco rebaixado na última posição com 6 pontos. No grupo A2, o Paysandu, primeiro colocado, a melhor campanha da competição, invicto ainda no Campeonato Paraense, 22 pontos. Em segundo, o Independente com 17. Paysandu e Independente vão disputar a outra semifinal. Paragominas ficou em terceiro com 16, o Tapajós em quarto com 8 e na lanterna rebaixado o São Raimundo com 4 pontos. Vamos mostrar agora a sequência já na fase semifinal do Campeonato Paraense. Na quarta-feira, às 15h30, no Diogão, teremos Bragantino e Clube do Remo. No domingo, esse jogo será no domingo, Remo e Bragantino no Mangueirão, às 16 horas. Portanto, no domingo, quarta e domingo. Paysandu e Independente, Independente Paysandu, jogo de ida no Navegantão na quinta-feira, dia 4, às 8 da noite. E o jogo da volta na segunda-feira, dia 8, Paysandu e Independente na Curuzu, também às 20 horas. E aí saem os 2 finalistas que decidirão o Campeonato Paraense nos dias 14 e 21. E os 2 perdedores vão disputar a última vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, nos dias 13 e 20 de abril. Vamos começar falando do jogo do Mangueirão, falando da vitória do Remo sobre o Paragominas por 2-0. Aí os gols da partida, primeiro gol, a bola metida por Emerson Carioca, o choque com a zaga e o árbitro marcou a penalidade máxima. Penalidade máxima que foi cobrada pelo Echeverria, fazendo 1-0 para o Clube do Remo. Bateu forte o Echeverria, fazendo o primeiro gol do jogo. No meio do gol, uma traulitada, 1-0 para o Clube do Remo, que jogou com time alternativo. Surpreendeu todo mundo, né? Jogou com um time alternativo, só 3 jogadores da equipe que enfrentou o Paysandu estiveram ou começaram a partida. Vinícius, Marcão. E aí o segundo gol marcado pelo Emerson Carioca de cabeça, além do Vinícius do Marcão, o Giovani, lateral direito, também começou jogando. Gol do Emerson Carioca fazendo 2-0 para a equipe do Clube do Remo. Mangueirão com um bom público, eu diria, né? Quase 9 mil espectadores
presentes no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença. Depois do jogo, as análises dos treinadores Márcio Fernandes pelo Remo e Samuel Cândido pelo Paragominas. Vamos conferir. Nós fomos inteligentes no jogo, né? Tivemos um grande nível de posse de bola, uma porcentagem muito boa de posse de bola, onde a gente conseguiu, não digo cansar a equipe adversária, mas a gente conseguiu desequilibrar a equipe do Paragominas nas marcações, com nossos passes, com as nossas deslocações, com as nossas infiltrações, e aí aconteceu a vitória. Eu acho que foi merecida por tudo que o Remo fez hoje. Bragantino, adversário inédito. É um adversário muito difícil, a gente sabe disso. Dentro dos seus domínios vai nos dar muita dificuldade, mas a gente tem que estar preparado agora, pensar no Bragantino para que a gente possa achar as soluções aí para conseguir a vitória. Toda sexta-feira, antevéspera de jogos, não foi esse jogo. Todos os jogos tinha que estar administrando os problemas, estar conversando com os atletas. E os atletas honraram e respeitaram as cores do clube, procuraram dar o máximo àqueles que permaneceram aqui. Gostaríamos sim de ter nos classificado, né, entre os 4. E para se ter uma ideia, quem esteve presente aqui, assistiu essa partida de hoje, esse não foi um dos melhores jogos que nós realizamos. Mas mesmo assim, o resultado, a meu ver, não foi tão justo, né? Principalmente tratando do lance da penalidade máxima. E depois um lance de bola parada, um outro lance de uma falta esquinada e acabamos levando o segundo gol. Mas mesmo assim a equipe buscou primeiro diminuir para depois tentar empatar e buscar a vitória para alcançarmos nossa classificação. Mas infelizmente não veio, né? Paragominas se despediu e o Remo segue na competição. Como é que a gente pode fazer a leitura desse jogo? Vou começar com você, Tomazão, que acompanhou mais de perto o jogo Remo e Paragominas. 2-0 para o Remo, com time alternativo. Primeiro, o Toninho, na produção, até fez essa lembrança, né? Na primeira vez que o Remo colocou o alternativo lá em Tucuruí, meteu 4-0. E hoje, com outra vez botando o time alternativo, o time estava solto, leve. Não sei se pelo fato de estar já classificado também, mas eu gostei da movimentação e inclusive de alguns jogadores assim que estavam devendo. Por exemplo, o Emerson Carioca fez uma ótima movimentação. O Echeverria, que muitos ainda acham... Muitos não, acham não, ele continua devendo, mas hoje mostrou uma performance melhor, mas continua devendo fisicamente. Ele vai até um determinado momento, parece que ele despluga. E o garoto Pingo foi bem, né? Aí é que eu te digo, as experiências que o Márcio tem feito e as oportunidades que ele tem dado, têm surtido efeito. Isso é legal para o nosso futebol. Aliás, a gente tem visto isso nos grandes clubes brasileiros, Guerreiro. Está na hora da gente colocar, malhar em ferro frio, a base, ela é o futuro do futebol. Não adianta, não tem outro caminho. E o Remo e Paysandu tem manancial para isso. Agora, tem que apostar, tem que acreditar e tem que dar confiança também à garotada, né? Quem ainda deve nesse time, Rui, numa avaliação mais ampla desse elenco do Remo, quem ainda está devendo uma boa apresentação? O Echeverria, em primeiro lugar, não é? Porque ele foi contratado como se fosse aquele carro-chefe do clube do Remo. Infelizmente, hoje ele fez uma boa apresentação, pelo que o Tomás está falando, mas eu diria para você... Mas cansou, né? O principal... Pois é, mas o jogador que vem... Mas assim, o pênalti, por exemplo, cobrança de pênalti, o cara não tem... Ele vai lá e solta a bomba. É de segurança. Não vai fazer firula. É a cobrança de segurança. O que eu faço uma espécie de um elogio Olha esse passe, versão de é o seguinte, bola. é que o Márcio Fernandes chegou dizendo que ele gosta de trabalhar com a base, gosta de aproveitar jogadores. E ele, sem muito alarde, está cumprindo. É verdade. Porque agora foi uma equipe alternativa, porque descobriram... Será que o Remo descobriu em cima da hora que ia jogar sábado e quarta? Que é domingo. Então, teve tempo para o Remo se preparar para essa logística. Aí, depois veio com uma equipe alternativa, dizendo que em cima da hora mudou tudo. Não foi exatamente em cima da hora. Claro que isso aí foi um pouco até de segredo. De estratégia também, claro, né? O segredo que fez o técnico do Remo. Se vocês voltarem ao tempo, no domingo passado, no pós-jogo, o Márcio Fernandes disse que ia repensar o time. Exatamente. E falou o nome do Pingo. Aí, durante a semana... Isso foi esquecido, de certa forma.
e hoje voltou a baila. Claro, claro. É por isso que eu digo. Ele escondeu um teve pouco. o Yuri, né? Estreou o Yuri. Estreou o Yuri, colocou O Echeverria de cara como meia. E aproveitou. Ele aproveitou o próprio Emerson, né? Que muita gente estava falando, querendo, pedindo, e ele colocou de cara. Deixou no banco jogadores que a gente esperava. Né? Acho Vários que, jogadores. Embora aquela história, né? Não tinha peso o jogo a nível de responsabilidade, aquela questão da classificação, o Remo já entrou classificado. A confirmação do primeiro lugar com uma vitória é sempre muito importante. Mas, de qualquer forma, o time jogou sem esse peso. Olha, pôde jogar mais solto, né? Mas jogou futebol leve. Mas o Márcio, ele tinha a obrigação de ganhar um jogo que era a quarta partida dele de empate. Isso eram 3 empates. Ele fez 3 empates, seria a quarta partida. Então ele não poderia facilitar. Hoje, mais do que nunca, tinha que ganhar. Ele tinha que vencer o jogo, senão... Que é isso? E agora o Remo tem o Bragantino quarta e domingo. Seria, na verdade, quarta e sábado. Aliás, fizemos uma aposta aqui semana passada. Nós vamos relembrar isso no final do programa, porque aí a gente já vai prospectar um pouco mais à frente. Aí o pau canta. Porque aqui, inicialmente, a gente projetou o que seriam as semifinais, né? E aqui deu a maioria Remo e Bragantino, houve o Gerson com Remo e Águia, e todos com Paysandu e Independente. Então, isso foi discutido no domingo passado. Mas agora eu quero colocar exatamente isso. O Remo vai ter a quarta tarde, o jogo vai ser às 15h30 em Bragança. É o horário do jogo, não tem jeito. Não tem luz, Não tem luz. E no domingo, 16 horas. Seria no sábado, 18 horas, mas passou para o domingo, 16 horas. E é uma perspectiva interessante até de arrecadação para o Remo. Né? Agora, só para que a gente entenda, Guerreiro, essa solicitação partiu do Paysandu. Não, na verdade, foi um comum acordo. Na verdade, o Remo aproveitou a brecha do Paysandu. O Remo aproveitou o domingo e o Paysandu pediu a segunda à noite, porque não há jogo, a final só começa no outro fim de semana. Então deu para fazer essa adequação da tempo, para ajustar TV, a logística, né? E tudo mais. Federação, TV, tudo. Olha, TV, parabéns pela agilidade, porque resolveram uma coisa na hora que era para resolver. Terminou a rodada, correram, fizeram uma coisa. O futebol paraense precisa disso. Dessa agilidade, dessa tomada de decisões. Pois é. Foi tomada, pronto. Amanhã de manhã, todo mundo já sabe que os jogos agora serão no domingo. E na segunda-feira os jogos aqui em Belém. Não, e dá até para o torcedor se programar. Como meu querido Cláudio Brandão, o Rui está dizendo aqui, pelo amor de Deus, um abraço ao Cláudio Brandão, que deve estar feliz da vida. Com certeza. Deve estar entalado com o trigolinho, com certeza, mas está feliz da vida. É hora do Você no Bola na Torre, em nome do Magazan e da Esmaltec. Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis Magazan. Você quer, você tem. Boa noite, galera do Bola na Torre. Meu nome é Márcio Campos. Queria primeiramente mandar um abraço para a Anideua e para o pessoal de Benfica e perguntar para vocês, o Edno, centroavante, ele é matador realmente? Essa bola vai ficar com vocês aí. Meu muito obrigado. Espero ver um dia o Remo rumo a Libertadores, se Deus quiser e Nossa Senhora permitir. Tá animado. Gostei do balde lá, já esperando só colocar a nevada lá. A nevada, para deitar e rolar. Animado. O Edno chegou aí. E ele tem credencial. O time dele, rumo a Libertadores, rumo a Libertadores. Tá pensando alto. Edno é uma aposta. Eu não diria uma aposta. O tiro certeiro do Remo para ser. Eu temo só o seguinte: o Edno está 30 dias parado. Né? Ele mesmo disse que ele estava 30 dias sem se movimentar. O Edno sofreu uma lesão em outubro do ano passado, no adutor, uma lesão grau 3. E ele vem se preparando, ele precisa do reforço na musculatura. O Edno, ele precisa, em tese, pelo menos 2 semanas para ter condições de jogar. O Cachado até perguntou. Falou na quarta e disse que não queria a semana inteira. Domingo... Mas a informação que eu tenho é que pelo menos 2 semanas para que ele tenha condições. Só para as finais, então. Para a final do campeonato. Para a final do campeonato, se for o caso. Mas ele vai ser inscrito, né? Porque só até o dia 2, só até terça-feira. Até terça-feira tem que sair. A inscrição tem que estar inscrito. Não, inscrito ele vai ser. Mas ele deixou, sem dúvida, quando passou aqui, uma marca interessante não, e uma identidade, uma identificação grande com o clube do Remo. Não, e outra coisa, ele mudou a posição dele, né? Ele era aquele jogador mais de cair de beirada, né? De esquerda, e hoje ele está jogando de centroavante. Mais centralizado. Mas olha, é preciso que a gente veja também a filosofia de jogo do Marcinho, do Márcio Fernandes, do clube do Remo, é diferente.
O Márcio, ele gosta de tocar a bola e ele gosta de ocupar o meio do campo, tocando a bola lá, segundo ele, para cansar o adversário, às vezes funciona, mas ele precisa daquela explosão que é justamente o sprint que ele tem que dar do meio campo para frente. E aí quem vai ser o Edno? Porque é preciso saber se ele tem essa condição física desse sprint. O Remo precisa realmente de, afunilando o jogo, ter uma velocidade. E do cara que faça gol, né? Porque... Mas é isso. É justamente a bola chegando na frente para alguém que tenha condições de finalizar. Bom, eu queria abraçar meus amigos Nilson Chaves e Vital Lima, ontem fui assistir o show dos 40 anos de carreira lá no Teatro da Paz. Que maravilha, parabéns a eles, desfile de músicas maravilhosas, um espetáculo sem dúvida. Grande matador também, né? Artilheiro, Nilson Chaves, grande goleador. Aliás, os dois remistas. Os dois são remistas, é bom que se diga. Pastores da noite, você ouviu, né? Muito bem. Vamos ver os gols da partida derradeira de São Francisco e São Raimundo, a melancólica despedida da dupla Raifran no Campeonato Paraense, quarta-feira à tarde, no Barbalhão. Impressionante, né? Há uma pena danada. Aí, pênalti para o São Raimundo, né? São Francisco. Pênalti para o São Raimundo, a cobrança do Pati. Não, para o São Francisco. Não. Que azul é o São Francisco. Pênalti. E agora o primeiro gol... O São Raimundo gol... vai empatar. Perdão. Não. Exatamente. Tinha pênalti para o São Francisco, agora para o São Pênalti Raimundo. para o São Francisco, o Pati perdeu. Agora o pênalti para o São Raimundo e o Raí fez, fazendo 1-0. Arrumei a casa. 1-0 para o São Raimundo, gol do Raí. Categoria do Raí. São Raimundo parecia encaminhar a sua primeira vitória. Fez 2-0 com o Raí de novo. 2-0 para o São Raimundo. Parecia que finalmente o Pantera ia conseguir o seu primeiro triunfo. Porque o São Francisco também só venceu um jogo, que foi contra o São Raimundo. Na primeira fase de ida. Mas aí a reação do São Francisco, o Wendel... Falta, olha aí, que belo gol, hein? Bela cobrança do Wendel de falta, diminuindo, fazendo 2-1. E o Rafael Pati se redimiu, perdeu o pênalti, mas fez o gol de empate. 2-2, São Francisco e São Raimundo. Rui Guimarães, você que tem esse sangue mocorongo, né? Morou alguns anos em Santarém. Como é que a gente pode explicar isso aí? Não tem explicação, Guerreiro. Aliás, hoje de manhã, eu encontrei com os santarenos e nós estávamos conversando, fazendo essa avaliação. É muito difícil a gente entender, até pelo manancial que tem em Santarém. Santarém tem jogadores de sobra. O que é pior, tem treinador também. O Valtinho foi preterido pelos três. Ele não foi contratado pelos três. Trouxeram gente de fora. Só no final. Só no final que foi buscar, o Tapajós foi buscar, mas não adiantou muita coisa, né? Livrou o Tapajós, mas ia livrar sempre um. Ia sempre livrar um. Porque os três últimos colocados são os três santarinos. Pois é. Então, não é só o simples fato de Raifran descerem, não é só isso. É o futebol santareno estar nas três últimas colocações do nosso campeonato. E a esperança era muito grande no início do campeonato. E quando a gente começou, né, quando se desenhou e se definiu, ficou aquela história, a capital do futebol paraense mudou para Santarém. E a esperança era muito grande. Em verso e prosa e acabou dando o que deu. Hoje, em Castanhal, tivemos a despedida do Tapajós. Despedida não só do Tapajós e do Castanhal, claro. E o Tapajós fez 1-0. Aí o gol, bola para a área, e o gol marcado pelo Silvio, né? Inicialmente se falou em Fabinho, mas depois houve a confirmação, o gol foi do Silvio, fazendo 1-0 para o Tapajós. Esse Silvio é aquele mesmo braço de boneca, Bateu cruzado, fazendo 1-0 para o Tapajós. Mas o Castanhal empatou no segundo tempo com o Alisson. Bola para a área. E o gol do Alisson. 1-1. As duas equipes seguem na primeira divisão, se despediram do campeonato, mas seguem na primeira divisão da mesma forma que o Paragominas. O Castanhal teve uma arrancada boa na reta final, né? Quase, quase briga lá, mas conseguiu fugir do rebaixamento, tinha o risco de qualquer maneira, viveu uma fase Só complementando, Guerreiro, a turma de Santarém está pensando agora em fazer... Houve um pedido de desculpas por parte do presidente do São Raimundo,
porque ele fez uma estrutura, ele tentou fazer uma estrutura que não deu certo e ele assumiu o erro. Mas eles vão tentar fazer uma reunião, sei lá, até envolvendo o governo municipal, para ver esse regime, porque a maneira que ficou muito chato. É bom lembrar que o São Raimundo vai jogar a Série D. Vai jogar a Série D. São Raimundo e Bragantino Eles estão tentando fazer uma junção de jogadores de lá, dos jogadores que participaram dos 3, do São Raimundo, né? Mas do São Francisco e Tapajós, mas não descartam a possibilidade de vir buscar também de jogadores que estejam aqui nesses times emergentes que possam reforçar o São Raimundo. É hora do pinga-fogo da galera, em nome do Magazan e da Oi. Vou dar uma dica para você ficar sempre conectado. No novo Oi Livre, qualquer recarga tem WhatsApp liberado o mês todo. E se fizer recarga de R$ 25,00, fica melhor ainda. Você tem ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e 4 GB de internet. E você pode usar o mês inteiro. É isso mesmo que você ouviu. É só recarregar R$ 25,00 e ficar o mês todo conectado. Tá esperando o quê? Não seja off, seja on. Consulte condições em oi.com.br/Oi Livre. Muita gente participando aqui. João Armando, remista, juramentado e crente agora na conquista do título. O Estélio Melo também, lá de Castanhal. O Remo voltou a ganhar, eu acredito no Leão. Irlaneide Brito de Coraci, que tal a seleção do Parazão? Vocês concordam com o torcedor? Ele tá falando, obviamente ela está falando aqui do camisa 13. Camisa 13. Né? Tem o emocional, né? Sempre no torcedor. A grande surpresa, na minha opinião, foi o Capanema. Aparecer, né? Ele apareceu... Mas o Bragantino está na semifinal. Capanema, inclusive, não vai jogar quarta-feira contra o Remo. Ainda tem que cumprir. Eu estou dizendo pelo fato de tantas contratações que os clubes fizeram, principalmente de jogadores da cabeça de área, e o Capanema apareceu. Eu acho que é uma reprimenda em quem está contratando aí o pessoal de fora. Gilberto Brandão do Icuí. O Remo está melhor que o Vasco. Olha aí. Está animado. Está melhor que o Vasco, Tomazão? Tá não. Ricardo Lima do Guamá. Lateral Daniel Vansan e o Felipe Marques estão vindo para o Remo, Rui? Você sabe? Não, eu não sei se está se falando o Daniel muito do está se Vasco. falando muito, né? Está se falando muito dele. Agora, o Felipe está jogando o Paulistão, né? Não vejo possibilidade. Final de semana, muitos clubes já saíram da reta final do Campeonato Paulista, inclusive da A2, o Paulista do interior. O Marcinho tem muito conhecimento desse pessoal do interior de São Paulo. Ele pode apontar. O João Santos diz que gostou muito do Hélio, que se movimenta bem, e o Denilson Batista, lá de Curitiba. Será que o Márcio vai dar sequência ao Pingo, Tomazão? Tomara que seja uma gota, né, Guilherme? Você deixa de ser pingo para ser uma gota. Foi bem, né? Porque foi bem. Então, eu acho que assim, ele merece ser olhado com carinho. Né? Ele provou que se derem a ele a oportunidade, como foi dado, e confiança, é um jogador promissor. Já voltaremos com o Bola na Torre para falar da vitória do Paysandu. A manutenção da invencibilidade em Marabá. Águia 0, Paysandu 2. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa, crescer por você. Esmaltec é no Magazan, ofertas imperdíveis.
Bebedouro Piso Estilo, 1 mais 9 sem juros de R$ 51,90. Refrigerador 306 litros, 1 mais 9 sem juros de R$ 157,90. Fogão Topázio, 1 mais 9 sem juros de R$ 55,90. Fogão Ágata Inox, 1 mais 9 sem juros de R$ 69,90. Magazã, você quer, você tem. O Troféu Camisa 13 chega à sua 27ª edição. Vote através dos cupons no Caderno Bola ou pelo site troféucamisa13.com.br e ainda acompanhe a tabela dos jogos, gols da rodada e muito mais. Realização RBA TV, afiliada Band. Patrocínio Alubar, fios e cabos elétricos para sua casa. Amaral Costa, crescer por você. Portugal, seu lugar é aqui. RR Pneus Bridgestone, sempre uma loja perto de você. Drogarias Maxi Popular, a Pai d'Égua de Belém e Draft Sound, a cerveja para todos os sons. Apoio Revemar Motocenter. Consórcio Honda é fácil e funciona. Na Revemar Motocenter, sempre apaixonados por motos. E Bampará, apoio ao nosso esporte. Onde tem Pará, tem Bampará. O Pará de volta ao trabalho. As obras de saúde que estavam paradas foram retomadas em Itaituba, Castanhal, Capanema, Abaetetuba e Quaraci. A primeira fase do Abelardo Santos já está sendo concluída e agora será entregue de verdade. O Pará ganha hospitais referência com infraestrutura para realizar procedimentos de alta complexidade, com atendimento 100% SUS. São mais leitos e mais qualidade na saúde pública. Governo do Pará, por todo o Pará. Eu preciso saber onde eu vou mudar de vida. Pra mudar de vida, tem que comprar o Carimbó da Sorte. Domingo tem 215 mil pra você. Ainda tem moto Honda Pop no primeiro, uma Honda 125 Fan no segundo e uma Honda Bro 160 no terceiro prêmio. E com dupla chance de ganhar. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. 215 mil só tem no certificado de contribuição Carimbó da Sorte. Sua felicidade é aqui. DOL Live 2019. Acompanhe todos os jogos do Campeonato Paraense 2019 pela transmissão ao vivo do portal Diário Online. Durante todo o campeonato, o DOL transmitirá todos os jogos dos clubes paraenses ao vivo pelo portal www.diarioonline.com.br com comentários e a interação do público pelo Facebook oficial do portal, facebook.com/Diário Online. Acesse e torça pelo seu time do coração. Patrocínio Claro, você merece o novo. Realização Diário Online. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Faça uma simulação nos campeonatos estaduais, nacionais, Copa do Brasil e campeonatos internacionais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Acesse o site www.tjesportes.bet. Acerte os resultados e ganhe muito mais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. E no Zinho de Oliveira, em Marabá, o Paysandu venceu o Águia por 2-0. Vamos abrir a tela para conferir os gols da partida, os gols marcados no segundo tempo. O Paysandu fez 1-0 com Vitor Oliveira, o zagueirão. Escanteio cobrado, o Nicolas sobe, a bola fica à feição ali para o Vitor Oliveira. Pegou na orelha da bola, hein? Na orelha da bola, ele entrou no canto. Lembrando que o Paysandu, desde o final do primeiro tempo, jogando com 1 a menos, porque o Bruno Oliveira, toque do Nicolas, infantilmente, foi expulso. Infantil e merecidamente foi expulso. Merecia uma punição, viu? Merecia até uma punição. Eu não admito. E aí o segundo gol marcado pelo Nicolas. Cabeçada bonita, fazendo 2-0 para o Paysandu. Vitória que consolidou a liderança do grupo para o Paysandu, mantendo a invencibilidade, mas num jogo meio complicado. O placar, assim, aparenta uma certa tranquilidade para a Vitória. É enganoso no primeiro momento, porque o primeiro tempo o Paysandu teve seríssimos problemas, porque armou 3 jogadores no meio-campo, praticamente fixos, porque ele abriu bem os jogadores das laterais na frente. E acabou que o meio-campo ficou com 3 jogadores. Só que a equipe do Águia veio com 4. E aí teve um certo domínio. O primeiro tempo foi muito ruim para o Paysandu. Ainda que a melhor oportunidade tenha sido do próprio Paysandu.
Mas o primeiro tempo foi complicado. O segundo tempo mudou a coisa. Foi essa a melhor oportunidade? Foi essa a oportunidade, pois é. Esta foi a grande oportunidade do primeiro tempo. Então, isso aí ficou complicado para o Paysandu. Agora, o segundo tempo, depois da expulsão bizonha do Bruno Oliveira, o Paysandu teve problemas que teve que deslocar o Kaique para o lado direito, para a lateral. Teve que colocar o Elielton para dar velocidade, mas trazer o Elielton e o Nicolas também para o meio campo, para poder povoar um pouquinho mais. Isso aí, claro que acabou complicando o sistema do Paysandu. O que é que aconteceu? Com 25 minutos, um pouquinho antes do Paysandu fazer o gol, a gente notava cansaço por parte da equipe do Águia. Aí o lance infantil do Bruno Oliveira. Isso é uma coisa estúpida, isso não dá pra gente entender como é que o jogador, inclusive, estava longe. Inexplicável. Isso é uma coisa que um profissional não pode fazer um negócio desse, porque é uma coisa boba, sei lá. Agora, e os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Paysandu tomou um sufoco. Foi, mas brutal. Exatamente por isso. Depois se equilibrou, né? Depois eu achou a entrada do Elielton também, deu uma... eu atribuo muito mais ao cansaço da equipe do Águia. E depois, pronto, o Paysandu tomou conta do jogo, tocou a bola, soube administrar o resultado de 1-0. O Mota foi muito bem. É isso que chamou a atenção, principalmente pela participação dele nesse início. Mas interessante como o Paysandu perdeu gols. Olha essa bola que o Nicolas de cabeça. Teve um corta-luz do Nicolas. Sensacional que o Paulo Rangel. Paulo Rangel perdeu, errou. Ele falhou. Olha essa defesa do Mota. O que acontece é que o Mota, ele é um bom goleiro, mas há momentos que ele falha. Ele teve 2 rebatidas dentro da área, da pequena área, perigosíssimas. Ele bate roupa e acaba complicando a situação. Outra boa defesa. Boa defesa porque ele jogou a bola para o lateral. Jogou a bola para o lado. E aí o Paysandu passou a jogar nos contra-ataques. Mas aí tem aquela história, passou a jogar, olha aí. Na velocidade. Se ele volta a bola aqui, ó. Isso aí era uma bola que voltou para ele de novo. Você no videogame eu arrebento mesmo. Foi aí que ele saiu, né? A partir daí... aquela aí história. Equilibrou mais o jogo. No meio do segundo tempo, o jogo ficou mais igual. Olha lá o lance do corta-luz, acho que é esse. É esse, olha aí. Olha aí, o Paulo Rangel. Você não pode perder uma bola. Ele errou. Ele errou sozinho. Não pode pegar. Aí depois, na sequência, teve uma falta também, uma falta cobrada pelo Marcos Antônio, que bateu na trave, um foguete. Aí o gol. E aí o Nicolas tocou de cabeça. O Nicolas, na disputa de bola com o zagueiro, desviou. O Paysandu tem realmente uma jogada aérea muito forte. E o Nicolas é um jogador muito importante taticamente. Né? Olha a impulsão dele, olha a impulsão. Ele é um jogador de uma impulsão muito grande. E ele volta, recompõe, né? Tem uma recomposição. Olha a falta do Marcos Antônio, olha, o balaço na trave. Aonde eu queria chegar, né? A motivação que o Paysandu ganhou com a presença do Condé, estreando. Aliás, o Cláudio até lembrou na jornada do ano passado, o Remo estreou o Givanildo lá e ganhou, né? Aí esse ano foi o Paysandu que estreou o Léo Condé e ganhou também o jogo. Olha a impulsão do Nicolas. E o Águia é todo desfalcado, né? Ainda tem aliás, isso. O Paysandu não jogou com o seu capitão, Micael, que, aliás, lamentavelmente, nem foi informado à imprensa que ele não viajou, né? Até aqui fica um questionamento à presidência do Paysandu, à diretoria do Paysandu. Não faz sentido isso. Isso é uma coisa absolutamente inexplicável. Por que ninguém pode saber que o jogador não viajou? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa aí você tem que buscar a informação, descobrir de outra forma. Aí depois que se descobre, aí a assessoria vem e informa. O jogador, Micael, não viajou com a delegação por causa disso. Pelo amor de Deus. Basta informar no sábado que não queira dar a relação dos jogadores. Por favor, não precisa dar para a imprensa. Mas diga que há no DM tais e tais jogadores que não puderam viajar. Os outros não foram por opção. Quando formaram, isso é elementar. Semana passada a gente falou isso. Isso é elementar. Houve aquele ruído de comunicação. Isso é uma bobagem terrível. Negócio de treino fechado. E aqui eu vou dizer uma coisa. Isso tem a ver com a história dos superpoderes aos executivos, no caso do Paysandu agora, ao diretor de futebol do Paysandu. Que só falta mandar prender e mandar soltar no Paysandu. Ele está mandando mais que o presidente, né? Lamentável. O presidente disse que o Paysandu ia estar aberto, que o torcedor ia estar muito mais próximo. Pelo contrário, está mais longe. É incrível. É exatamente este assunto. O Ricardo, em alguns momentos, ele quer chegar ao Paysandu próximo do seu torcedor, da própria imprensa. Ele é uma pessoa que atende muito o chamado da gente para programas, ele vai, se justiça seja feita.
Mas a gente não consegue entender um fato desse, que é de interesse, inclusive, do clube e da instituição. Não, e da instituição. Ele precisa dizer que o Micael, que é o capitão da equipe, não vai porque se sentiu mal. Porque sentiu, teve problema lombar, não pôde viajar. Qual é o problema? O Micael vai fazer tanta falta assim para esconder, para enganar o adversário lá. E quando chegou lá, os caras não souberam. Não dava tempo de mudar a equipe do Águia. É uma coisa meio incoerente, sabe? Não dá. Futebol não comporta mais isso. Futebol é outra coisa. Esse negócio aí já passou. Isso aí nem existe. Isso nunca teve, né? Isso nunca teve. Esses mistérios da meia-noite. Não dá pra gente entender. Infelizmente, o presidente depois precisa rever se são esses superpoderes do diretor de futebol, que para nós, hein? Tem que rever isso aí, né? Tem outras coisas melhor rever, sem dúvida alguma. Agora, o Léo Condé, no pós-jogo, conversou, o Dinho Menezes conversou com ele, e ele falou da estratégia do jogo, falou da postura da equipe, mostrando que era sabedor das dificuldades que seria enfrentar o Águia em Marabá, até conhecedor da história do Águia jogando em casa, mas ele buscou uma estratégia. E quando perdeu o jogador, ele fez uma postura 4-1, né? de 2 linhas de 4 ali, no início do segundo tempo, tentando esperar o momento. Se protegeu, ele disse isso. Ele disse isso. Esperar o momento de partida. Mas eu acho que o intervalo do jogo apareceu o dedo, depois do intervalo do jogo, apareceu o dedo do Condé. Porque o segundo tempo do Paysandu foi de maneira diferente. Ele usou exatamente essa estratégia, deixa o adversário vir, e ele colocou o Elielto exatamente para isso, para dar velocidade no contra-ataque, e conseguiu fazer o gol. Aliás, poderia ter feito com o Nicolas antes. Sim. Aquela primeira bola que veio do lado direito, o Nicolas errou a cabeçada. Errou a cabeçada, e depois houve o cruzamento que ele acabou fazendo. É hora do Você no Bola na Torre, em nome do Magazan e da Esmaltec. Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis Magazan. Você quer, você tem. Boa noite, meus amigos do Bola na Torre. Aqui é o José Avis, de 40 horas, torcedor do Paysandu, com muito orgulho. Gosto de fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham que a diretoria do Paysandu está muito lenta para anunciar reforços para a Série C, sendo que falta menos de um mês para começar a competição? Me responda isso aí. Boa noite a todos vocês. Nesse aspecto, o Paysandu, isso eu conversei com o presidente Ricardo Gluckpol na sexta-feira de manhã, e ele me explicou. Ele não busca, é claro que ele está buscando reforço, o Paysandu vai contratar, o Paysandu monitorou 50 jogadores no Sul e Sudeste, né? Inclusive com o gerente de futebol, não o diretor, o gerente de futebol presente, acompanhando, fazendo o relatório e tudo mais, mas ele não está atrelando essas contratações à inscrição no Campeonato Paraense. Se for possível, até terça-feira ter jogador contratado e regularizado, legalizado no BID, ótimo. Se não, ele não vai contratar por contratar. Não, pode até chegar alguém, mas o foco de contratação é para a Série C. O objetivo é contratar. Mas olha, o que está dando esse reflexo, essa pressão, é que o Clube do Remo está contratando. Exatamente. E o Paysandu não está. Então, os torcedores do Clube do Remo. O Paysandu está contratando, só não está anunciando. Sim, mas os torcedores do Paysandu, ele não anuncia nem que não viaja, imagina a contratação. Os torcedores do Paysandu, eles querem exatamente uma satisfação de que por que o Remo, que teoricamente tem menos condição financeira do que o Paysandu, o Remo está contratando e o Paysandu não. Porque estão os dois parelhos. E aí vem a decisão para ir. Na hora da decisão, vocês vão ver. Só lembrando que vão jogar a mesma competição, né? Ainda tem isso. Sim, claro. Estão no mesmo grupo. Estão no mesmo grupo, né? O confronto é direto. A briga pela vaga passa por eles. Agora, de repente, se a gente conseguir as duas agora a justiça vagas, seja feita, seria maravilhoso. É que o técnico do Remo já está 4 jogos aí. O Condé fez o primeiro. Fez o primeiro. Então, talvez ele também esteja esperando que o Condé dê o aval para os jogadores que eles estejam... Perema foi bem na sua volta, Rui? Foi bem. Perema foi. Agora, hoje, no final da jornada, o Valdo me perguntou na Rádio Clube se ele é o titular. Não pode, porque o Micael é o capitão da equipe e é o titular. Mas ele foi muito bem hoje, voltou... digamos, não comprometendo absolutamente nada. E sendo o capitão da equipe hoje. Então, foi bem. O Paysandu joga na quinta. O Paysandu, inclusive, pensou em ficar em Marabá. Chegou até a decidir mudou tudo. A opção de ficar em Marabá, mas depois houve uma reavaliação,
Paysandu está voltando para Belém, joga quinta-feira à noite em Tucuruí, deve viajar na quarta para Tucuruí, ainda falta esta informação também, porque também essa história de viagem o Paysandu também não informa, né? Eu conversei até com a assessoria de imprensa ainda há pouco, vocês não informaram. Não, nós não recebemos a programação de viagem. A assessoria de imprensa não recebeu. Eles não estão informando nem para a assessoria de imprensa dele. Nem para a assessoria de imprensa. Não informa para a gente. Vai informar para nós. Então vamos aguardar, ver se o Paysandu vai divulgar o momento da viagem. O Paysandu vai, né? Não, ele vai ter que ir. O jogo é quinta-feira à noite e a volta na segunda-feira à noite. Agora vamos ver o gol que classificou o Bragantino. O Bragantino venceu o Independente hoje por 1-0. Imagens da FPF chacoalhou TV. o coração do meu a querido cobrança boneco. de falta do Marco Goiano. O goleiro rebateu. Ele rebateu e o Paulo de Tarso pegou a sobra e fez o único gol do jogo. O goleiro quis fazer aí, rapaz? Não entendi. Aliás, os dois classificados. O Independente se classificou perdendo, né? E o Bragantino se classificou, obviamente, com esta vitória. Com a derrota do Águia, até o empate classificaria Esse gol não foi bom para o Aguinaldo. Pois é, o Aguinaldo, na verdade, ele já tinha passado mal na hora da execução dos hinos, mas seguiu. E depois do gol, teve um pico de pressão, foi hospitalizado, foi observado, mas está bem. Já até mandou um áudio aqui pelo WhatsApp dizendo que está tranquilo. Boneco é duro na queda. Com a graça de Deus, está tudo bem com o Aguinaldo. Tem uma bela campanha, tanto do Bragantino quanto do Independente. Aliás, tem uma pergunta aqui do Estélio Melo, já que a gente viu os gols de Bragantino e Independente. Quem tem o adversário mais difícil na fase semifinal? O Remo enfrentando o Bragantino ou o Paysandu enfrentando o Independente? O Bragantino está, digamos, numa ascensão, tá certo? O Bragantino vem de 2 vitórias, o Independente de 2 derrotas, né? Então eu vejo que o Independente ele está com o moral, digamos, abalado, precisa de uma motivação a mais. Não sei se o Independente tirou o pé depois de achar que estava classificado, né? E nessas últimas rodadas, como disse o Rui, deu uma caidinha. E o Bragantino, quando sentiu que dava para ir, meteu a cara, o boneco... Aliás, eu nunca me esqueço das palavras do Aguinaldo. Interessante, boneco contra o Charles aí, né? Não, contra o Charles não. O Charles e o boneco, né? Pois é, não, aí o confronto, né? Agora, hoje foi. Ah, sim, hoje. Não, e interessante agora, o Remo vai enfrentar um time dirigido por um ídolo remista e o Paysandu vai enfrentar um time dirigido por um ídolo goleiro. A frase do Aguinaldo, depois da derrota para o Paysandu aqui na fase de classificatória ainda, no jogo de ida, que disse, até porque ele disse assim, o meu time não mereceu perder, mas o Paysandu aproveitou a oportunidade e ganhou. Mas vocês vão ver o meu time no campeonato. E tá aí o Bragantino. E tá aí o Bragantino, cara. Nosso representante na Série D e já na Série D do ano que vem, porque também. Bragantino e Independente já estão na Série D do ano que vem. Agora, olha, que fique bem claro para os torcedores de Remo e Paysandu. Cuidado. E outra coisa, hein? Todos dois. Todos dois, cuidado. Mas não é daqui a pouco eu quero saber quem vai fazer a final do Campeonato Paraense. Daqui a pouco. Lembrando que o Bragantino ainda está na Copa do Brasil, hein? Agora, quarta-feira, vamos ter Aparecidense e Ponte Preta para saber quem vai jogar com o Bragantino dia 10. Só para lembrar este